Sejam bem-vindos ao Podcred, o podcast oficial do Conacred. Eu, Tony Moreira, tenho a alegria de estar aqui direto do Centro de Convenções Frei Caneca, do 7º Congresso Nacional do Crédito Agro, o Conacred, o maior congresso de crédito agro da América Latina. E nesse episódio, é claro que, como em todos os outros, a gente traz mais uma fera do mercado, aquele que vem deixando legado, fazendo história, trazendo muita expertise em todas as suas atuações. E é claro que eu não vou ficar me arriscando em queimar a largada e vou trazer essa fera ao palco também. Ele que é nada mais e nada menos que sócio da Tardioli Lima Advogados, especialista em reestruturação, contencioso estratégico e combate a fraudes empresariais. Fernando Tardioli, seja bem-vindo ao Podcred. Tony, obrigado. É um prazer estar aqui atendendo o convite de vocês, do Conacred, para que a gente possa bater um papo sobre esse tema tão importante, né, que é a recuperação judicial e especialmente a recuperação judicial envolvendo o agronegócio e produtores rurais. A alegria é nossa, doutor, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. E como o doutor bem aqui mesmo falou, hoje a gente tem um tema, né? Diferentemente dos outros episódios, dos quais a gente fala muito da vida pessoal da pessoa, do legado que ela fez, das origens dela até o momento atual, o Podcred ao vivo, ele vem trazer temas específicos. E o tema de agora é um tema quente também, o qual a gente tem no caso para estar conversando. O tema é estratégias para a recuperação de crédito e fraudes nas recuperações judiciais. Doutor, já começo meio que lhe provocando. Afinal, tivemos um boom de RJs nesses últimos períodos, principalmente na última safra. E o que foi que levou a esse boom, doutor? O que realmente foi ali a virada de chave para que essas iniciativas, que em primeira mão são positivas, mas que veio a ser tão negativas para o setor? Na verdade, se a gente parar para analisar friamente, todos os números mostram um crescimento muito agudo do número de pedidos de recuperação judicial e, especialmente, recuperações judiciais relacionadas ao agronegócio. Agora, Tony, se a gente aprofundar um pouquinho essa análise e parar para verificar, a gente vai notar que a gente vem de uma safra 23, 24, 24, 25... e 25, 26, por exemplo, mas a gente poderia retroagir muito mais nessa série histórica sem absolutamente nenhuma quebra. Nós não tivemos nenhum fator externo, nenhum fator exógeno, climático especialmente, nenhum tipo de intempérie que justificasse uma quebra de safra. Então, faria sentido se o aumento do número de recuperações judiciais andasse de mãos dadas com alguma dificuldade, né, pela qual o setor vem passando, mas muito pelo contrário, o setor não passou absolutamente nenhuma dificuldade climática, por exemplo, que justificasse um incremento. Quando veio acontecer no sul foi bem depois do boom, né? Isolado depois. E aí, numa determinada região onde pode ter havido algum tipo de problema climático, é muito pequeno. É isolado, se a gente parar para olhar o PIB do agro como um todo, são realmente números pequenos que não são representativos e andam completamente descolados desse aumento gritante do número de recuperações judiciais. Então não existe nenhum fator externo que justifique isso. E aí a gente para se perguntar, bom, de onde vem então esse crescimento tão significativo no número de recuperações judiciais envolvendo o agronegócio e produtores rurais de uma maneira geral? E vem, na verdade, de uma explicação muito simples. Criou-se a recuperação judicial no agro como um verdadeiro modelo de negócio. A recuperação no agro, ela se tornou uma moeda. Ela se tornou um modelo de negócio. Então, hoje a gente tem uma indústria de recuperação judicial no agronegócio, incentivando produtores a buscarem os benefícios ou os favores que a lei garante para aquele que se submete a uma recuperação judicial. A realidade, né, respondendo objetivamente a sua pergunta, é essa, e depois a gente pode se aprofundar. Claro. E assim, doutor, sabemos que é um instrumento legal, um instrumento até criado de maneira positiva. O quanto a recuperação judicial, a partir desse boom, ela veio meio que denigrir, né, ou machucar, ferir profissionais que trabalham a um favor positivo, seja do credor ali, na hora da concessão de crédito. O quanto isso tem machucado nas iniciativas positivas que vocês, no caso, escritórios de advocacia, né, tem buscado ali a promover o bom uso da RJ?
Nós que somos advogados de credores e somos muito coerentes em relação à nossa escolha, a gente só advoga representando o credor. Então, a gente tem, né, uma massa importante de instituições financeiras, né, que são clientes do escritório, mas também a agroindústria de uma maneira geral. E, evidentemente, machuca e machuca muito. A depender do tamanho da recuperação judicial, pode ser um machucado isolado ou o Às volume... vezes um band-aid de tampa e às vezes não tem, né? Ou o volume, o número de escoriações, várias pequenas RJs também machucam muito. E o que é preciso entender e deixar muito claro para o nosso espectador que está acompanhando a gente é que não tem recuperação judicial que saia de graça. Ao você pedir recuperação judicial, a primeira coisa que você, produtor rural, passa por uma crise de confiança em relação à sua intenção, em relação ao seu propósito e, inclusive, obviamente, em relação à sua capacidade de pagamento e de reverter esse cenário. Então, nem toda dificuldade leva a um pedido de recuperação judicial, ou deveria levar. Da mesma forma que toda vez que a gente fica doente, a gente não faz uma cirurgia, não é porque você é produtor rural e tem alguma questão de saúde financeira para resolver que você tenha que se submeter a uma recuperação judicial. A recuperação judicial seria quase um transplante para a gente conseguir... Há um remédio certo para a doença correta. Lógico, e a diferença entre o remédio e o veneno é justamente a dose. Então, existem diversos instrumentos jurídicos, dentre eles aquele extremo que é a recuperação judicial, para tratar questões pontuais, crises, dificuldades e tudo mais. Porque na origem, né, da legislação falimentar, quando a gente trata de falência, de recuperação judicial e tudo mais, o que se busca é justamente uma oportunidade, né, de uma retomada, de um recomeço, de uma recuperação efetivamente, conforme sugere o próprio nome do Instituto. Aqui no Brasil, hoje, especialmente no agronegócio, a gente vive uma distorção absoluta da utilização da recuperação judicial, incentivando produtores rurais, né, muitas vezes, né, a pedir recuperação judicial sem a menor necessidade, ou o que é ainda mais grave, sem a menor possibilidade de conseguir sair da recuperação judicial. Porque esse é outro ponto, uma recuperação judicial é um processo absolutamente caro, dispendioso, onde você muitas vezes vai precisar investir um recurso que você não tem aquela liquidez imediata, é preciso pagar uma equipe multidisciplinar, nós temos lá administradores judiciais, nós temos os próprios advogados do devedor que está pedindo recuperação judicial, nós temos assessores legais, nós temos reestruturadores, negociadores, contadores e tudo mais. Tudo isso vai custar uma fortuna, um investimento muito significativo, e se você não estiver utilizando o Instituto de maneira correta, se você não estiver realmente precisando de uma recuperação judicial, você vai se frustrar. Sem a menor sombra de dúvida, você vai se frustrar, mas não é uma frustração que se resume a um aborrecimento ou uma chateação, né? Diz que a mãe da frustração é a expectativa, né? Então não adianta criar uma expectativa de que as promessas que são feitas a esses produtores rurais que pedem RJ, de que, olha, eu vou conseguir 20 anos de prazo para você pagar, com 2 anos de carência, 80% ou 90% de haircut, de deságio, e você vai pagar a sua dívida com juros módicos e tudo mais. Não existe essa mágica. Ninguém está apto a oferecer esse milagre. Então, quando a esmola é muito, o santo desconfia. O produtor que passa por algum tipo de dificuldade, que passa por uma crise de liquidez, ele tem que desconfiar, acima de tudo, dessas ofertas muito fáceis. Por quê? Porque, lamentavelmente, no Brasil, se criou um modelo de negócio voltado para a recuperação judicial no agro. E dessas recuperações, doutor, o que o senhor vem acompanhado, e daí eu não tenho o conhecimento também, e por favor me eduque nesse sentido. Eu tenho acompanhado mais as questões de RJs a partir desse boom, desse barulho que fez, porque atuo no setor há 5 anos, doutor, e admito que dentro desses últimos 5 anos os quais atuei, foi do ano passado para cá o que mais escutei e que mais interagi com as questões de recuperação judicial. Antes, já tinha, no caso, uma volumetria significativa, não existiam, é algo novo até mesmo de atuação dentro do setor agro? Na verdade, o que acontece? Nós temos uma construção da jurisprudência que foi evoluindo, né? E a conta vem. A gente já sabia que a conta viria. Ela vem numa ponta, na outra ou em ambas. Quando o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, permitiu a recuperação, o pedido de recuperação judicial formulado por parte do produtor rural
se apresentando na condição de empresário e flexibilizando uma série de requisitos exigidos pela lei, como, por exemplo, o registro mínimo de 2 anos na junta comercial, a gente escancarou a porteira. Entendi. A porteira ficou aberta e facilitou muito o caminho dessas... A possibilidade existia, mas não era tão palpável ali. Ela existia, mas ela era muito mais restritiva, como tem que ser. Como tem que ser, porque nós estamos falando de um instituto empresarial. É preciso que exista uma organização minimamente empresarial, inclusive depois para poder conseguir discutir um plano de recuperação judicial, uma proposta de reestruturação, uma demonstração da viabilidade financeira a partir da demonstração da capacidade produtiva, porque é essa análise que todo credor faz, seja no momento da concessão do crédito, seja depois já do evento do atraso, do não pagamento, do vencimento da dívida, da antecipação ou da aceleração do vencimento. E dessas recuperações judiciais, doutor, daquelas que o senhor tem acompanhado, o pagamento está ocorrendo? Porque, assim, entrei em RJ, mas e aí, o produtor está conseguindo honrar? A gente tem um cenário, Tony, dos mais diferentes possíveis em relação a isso. Nós temos uma pequena parcela de recuperações judiciais onde realmente existia uma necessidade e quem pediu reúne as condições legais e opera dentro do propósito e do espírito da lei. Isso é uma ampla minoria. Uma ampla minoria. Sério? Uma ampla minoria. Depois... Desculpa, doutor, te interromper, mas essa minoria... são produtores pequenos? São médios, grandes? São produtores nas suas realidades mais distintas possíveis em diferentes regiões do Brasil, né? Então, assim, a gente não consegue... Tem que padronizar o diagnóstico. Consegue estabelecer um perfil, né, do produtor que pede a recuperação judicial legitimamente. O que a gente consegue cravar com absoluta clareza ele tem uma crise de liquidez, ele é profissional, ele tem capacidade de produção, ele é um excelente produtor, um excelente operador do negócio dele, ele conhece a atividade, esteja ele plantando, esteja ele na pecuária e tudo mais, como poucos. Então ele não é um aventureiro que está ali, ele por alguma questão na equação de produção dele, ele passa por uma dificuldade e talvez não tenha conseguido compor com os seus credores uma reestruturação dessa dívida e usa a recuperação judicial como um caminho para fazer isso. Mas isso é uma ampla minoria, que a gente vê... Mas deixa indícios, então. Mas sem dúvida nenhuma. Todos os dias a gente se depara com recuperações judiciais fraudulentas, preparadas, né, justamente para buscar entregar algo que é ilegítimo, que não é o espírito da lei, não é para isso que existe a recuperação judicial. E, consequentemente, a gente vê uma dificuldade gigante desses produtores que pediram recuperação judicial sem condição, sem atender os requisitos legais ou muitas vezes sem necessidade de conseguir aprovar um plano de recuperação judicial ou ainda que consigam aprovar o plano depois de cumpri-lo. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não. A gente se depara com uma série de produtores que aprovam um primeiro plano e depois vão pedir um aditivo, vão pedir um modificativo, fora, sem falar, na RJ da RJ. Quando depois de passados os 5 anos, ele vai lá e pede recuperação judicial de novo. E a gente já tem dezenas de casos assim, né? Inclusive no agro, fora do setor do agro também, né? Mas então a realidade é essa, a realidade do processo de recuperação judicial, ela não é fácil, não adianta achar que você vai pedir recuperação judicial que você vai ter vida fácil, porque não vai ter. E por uma razão muito objetiva, você tem credores absolutamente preparados do outro lado, representados por excelentes profissionais e que sabem muito bem fazer a análise do cabimento, né, e da adequação daquele pedido de recuperação judicial ao que determina a lei, ao que entende a jurisprudência, a necessidade do produtor e, especialmente, a capacidade produtiva dele de conseguir virar esse jogo. É evidente, hoje nós estamos aqui num evento, né, onde uma grande parcela dos participantes, dos congressistas, dos conferencistas, eles são profissionais de crédito. Então, eles fazem o trabalho em todas as pontas e acompanham isso. Não é só no momento da concessão do crédito, mas depois acompanhando a operação e depois no pedido de RJ. É evidente que esses profissionais estão trabalhando conosco a 4 mãos para entender qual é a capacidade de pagamento daquele produtor rural.
Perfeito. E a capacidade de pagamento, ela vem da atividade. Se meu negócio é soja, se meu negócio é pecuária, quantas cabeças de gado eu tenho, quantos hectares eu planto, quanto é próprio, quanto é arrendado, né? Se eu estou no algodão, todo mundo sabe fazer essa conta. O mercado é muito bem preparado. Se meu negócio é cana, se eu estou no café e tudo mais, o credor ele sempre sabe qual é a capacidade de pagamento do produtor. Perfeito. Doutor, e quando a gente, falando um pouco diretamente ao tema, né? Falamos aqui sobre estratégias na recuperação judicial e até mesmo aqui estratégias para a recuperação de crédito e fraudes, né? As fraudes nessas recuperações judiciais. Eu quero falar um pouquinho agora sobre essas fraudes. Quais têm sido as fraudes mais praticadas ali, doutor, dentro dessas questões da RJ? São diversas. As fraudes começam muitas vezes, né, na obtenção do crédito. Quando o tomador do crédito, o futuro recuperando, ele apresenta balanços forjados para o seu credor, para buscar um limite de crédito, seja uma instituição financeira, seja um fornecedor de insumos, por exemplo, ele apresenta balanços que não refletem a realidade dele. São diversos os casos que a gente... Tem como prevenir isso, doutor? Sem dúvida, são diversos os casos que a gente já se deparou com balanços apresentados para tomar o crédito, depois quando pede recuperação judicial, com um balanço referente ao mesmo período, completamente diferente, completamente divergente. Os profissionais de crédito têm uma série de medidas e cautelas para tomar em relação a isso. A gente não vai aqui, né, dedicar o nosso tempo, né, a fazer um passo a passo de análise de crédito, porque o nosso público e nossa audiência, né, ele é formado em grande parte por profissionais que analisam crédito todo dia. Agora, quais são as fraudes, além, né, da apresentação de balanços maquiados e de balanços simulados que a gente encontra? O próprio momento prévio ao pedido de recuperação judicial, ainda antes do pedido de recuperação judicial, Tony, quando o devedor começa a preparar a sua lista de credores, sabendo que na recuperação judicial, via de regra, ele vai ter que buscar a aprovação do seu futuro plano em pelo menos 4 classes, são as 4 classes que estão lá previstas na legislação, então com os trabalhistas, com os credores com garantia real, com os credores quirografários e com micro e pequenas empresas. Então, o recuperando, o produtor rural, ele vai ter que buscar a sua aprovação em 4 classes. O que ele faz? Antes de pedir recuperação judicial, ele já começa a preparar os quórums. Né? Muitas vezes ele vai fabricando créditos que não existem, colocando lá para ter ou volume de crédito ou número de cabeças suficiente, dependendo da classe, para conseguir essa aprovação. Outro expediente que é muito comum é tomar crédito desnecessariamente, né, ali às vésperas do pedido de recuperação judicial, ou para formar um caixa, para montar um colchão, ou eventualmente para ter um estoque, né, por exemplo, de insumos, né, para poder conduzir a atividade durante o período de estresse da recuperação judicial. Depois de requerida a recuperação judicial, já com toda essa manipulação que eu mencionei aqui, a gente se depara com outra fraude que é absolutamente comum, que são as cessões de crédito fraudulentas. Os créditos começam a mudar de mãos, até aí nada de legal nisso, pelo contrário, é absolutamente legal esse mercado de crédito, de compra e venda de crédito e tudo mais, de você operar no secundário sem problema nenhum. Mas aí começam as cessões fraudulentas, onde são pagamentos feitos pelo próprio devedor, violando o princípio da igualdade e da paridade entre os credores. Ele decide pagar alguns credores de uma mesma classe, deixa outros sem pagar, utilizando pessoas interpostas, utilizando barreiras, utilizando laranjas para fazer a aquisição desse crédito e ter lá o poder de voto e conseguir buscar a aprovação do plano. A gente poderia passar aqui a tarde inteira falando de fraudes em recuperação judicial. Existem tantas outras, mas essas eu ilustrei aqui rapidamente algumas das mais comuns. Perfeito. E doutor, uma coisa que a gente tem uma iniciativa dentro do Conacred que chama Conacred Roadshow, né? Então nós visitamos alguns estados, né, diante de todo o território nacional, e uma das coisas que mais me intrigam, né, é de como o produtor rural ele é criativo na hora de burlar, fraudular alguma coisa, mas de maneira muito específica diante da região. Então, assim, por onde a gente passou, e quando o assunto de RJ ele era abordado, a gente via que tinham características ali, às vezes, muito diferentes de uma região para outra, algumas coisas muito comuns, mas algumas muito peculiares ali da região. O senhor também observa esse tipo de aspecto? Sem a menor sombra de dúvida, mas na verdade isso se deve a essencialmente 2 pontos facilmente identificáveis e explicáveis. O primeiro, os profissionais que atuam numa determinada região, eles têm uma tendência a repetir determinadas práticas. Então, por isso que a criatividade coincidente
né, em relação à utilização de determinados expedientes. E segundo, há algo que vai permear aqui a nossa conversa durante todo o tempo, que é a permissividade do judiciário. Você tem, né, infelizmente, posturas do judiciário extremamente permissivas, que contrariam a lei, contrariam a legislação, contrariam o espírito da própria lei de recuperação judicial, mas que permitem ao produtor, que permitem ao devedor que ele faça tudo, né? Muitas vezes aos credores nada, ao devedor tudo. Então, identificar essas práticas regionalmente é muito simples, seja em função do profissional que o produtor contrata, seja em razão da jurisprudência, muitas vezes, né, excessivamente benevolente com o devedor e sempre aplicando a legislação de maneira contrária ao seu espírito e aos seus princípios. Perfeito. Doutor, eu não vou saber talvez argumentar contigo nas questões em termos técnicos, mas eu me recordo que no começo do ano eu estive presente no CBDA, né, no Congresso Brasileiro de Direito no Agronegócio. E uma das coisas que mais me chamou a atenção participando ali do Congresso era de que há um colega, um profissional, no caso advogado ali, ele buscar alternativas talvez não tão lícitas ao setor, isso dava uma abertura para que outros diversos colegas ali pudessem utilizar da mesma ação, né? E a gente vê que daí, no caso, nessas possibilidades, como o senhor mesmo disse, a RJ ela virou um mercado, vem muito nesse sentido, assim, de que foram buscando alternativas, visualizaram, no caso, isso como mercado e usam isso hoje de uma maneira realmente comercial. E daí, nesse aspecto, uma vez que isso foi criado, há como, no caso, ter um bloqueio, minimizar, melhorar esse tipo de processo para que esse boom de RJs ali não venha acontecer novamente? A questão é o fator de desestímulo. A gente tem que pegar esses casos de fraudes gritantes em recuperação judicial e o judiciário punir com um absoluto rigor, em todas as instâncias. Não é só na primeira instância, não é nos tribunais, mas quando chega ao STJ, esses abusos, eles têm que ser combatidos. E o combate é pedagógico, é servir de exemplo como fator de desestímulo aos demais. Então, tem que existir as condenações por litigância de má-fé, por ato atentatório à dignidade da justiça, não tem que ser deferido sequer o processamento de recuperações judiciais que não reúnem as condições mínimas necessárias para serem pedidas e processadas. Planos de recuperação judicial que contrariam a lei, que contrariam a jurisprudência, não deveriam sequer ser objeto de homologação judicial, né? Sequer deveriam, na verdade, ser objeto de deliberação por parte dos credores, porque tanto o administrador judicial como o juiz condutor da recuperação judicial, evidentemente que eles têm capacidade e autonomia para impedir que um plano manifestamente legal seja submetido para ser votado em assembleia. Você chega numa assembleia muitas vezes já com os quóruns absolutamente manipulados. Quer dizer, o que vier ali já vai passar, porque o jogo ele já foi todo distorcido em função da composição das classes dos credores, em função das compras das sessões de crédito fraudulentas, em função da inclusão de créditos inexistentes para serem votados, muitas vezes admitindo-se votos de credores que pela legislação estão impedidos de votar, porque tem vínculo com o próprio devedor. Outras empresas então, deveria haver uma análise prévia, minimamente, dos requisitos legais relacionados a um plano de recuperação judicial. Eu não estou nem entrando no aspecto econômico-financeiro dos planos, porque a jurisprudência ela já se manifestou e é consolidada no sentido de que não cabe ao judiciário analisar a conveniência ou se o plano, sob a ótica econômico-financeira, ele é adequado ou não. O que também é uma postura, em alguns casos do judiciário, de lavar as mãos. Sim. Ele poderia verificar situações esdrúxulas, absurdas. Quando eu tenho um credor que quer 90% de deságio, quando eu tenho um devedor que quer 90% de deságio, por exemplo, me parece que ele exige um esforço excessivo dos seus credores. E a gente não vê muitas vezes a contrapartida do lado dele. Onde é que ele está se esforçando? Ele está constituindo um país? De que propriedades ele está se desfazendo? Perfeito. E qual deveria ser o posicionamento do credor, então, doutor? Eu não tenho a menor dúvida que o posicionamento do credor tem que ser aquele que é o nosso posicionamento do dia a dia. É ser absolutamente participativo na recuperação judicial. O credor não pode jamais juntar uma procuração e ficar esperando marcar a assembleia para ir lá levantar a mão e dizer se ele vota sim ou não aquele plano. O credor ele tem que ser colaborativo. Se a gente tem uma situação, se existe uma situação de crise, a gente precisa trabalhar junto com o devedor, né, para conseguir reverter essa situação. Agora, o devedor ele precisa
durante todo o processo de recuperação, dar demonstrações de boa-fé e de sacrifício pessoal para sair daquela situação. O devedor que entra em recuperação judicial não faz absolutamente sacrifício algum, né? E continua andando de Ferrari por aí, continua andando no seu avião. Hilux. Enquanto os credores... se fosse Hilux ainda estava bom. A gente já cansou de ver devedor andando de Ferrari, Lamborghini por aí, tal, produtor rural em recuperação judicial. Então, assim, né? Isso não tem sentido algum. Então, o credor, a primeira recomendação, o credor ele tem que ser combativo. O advogado do credor ele tem que conhecer todos os detalhes da recuperação judicial, de trás para frente, de frente para trás. A verificação do quórum e a identificação de fraudes, de eventuais manipulações e tudo mais, é sim papel que compete ao credor. O credor ele tem que ter uma visão do todo, ele precisa enxergar a floresta. Ele não pode se ver ali simplesmente como a árvore, o crédito dele individualmente a ser resolvido. O credor combativo, o credor que fiscaliza, o credor que faz o seu trabalho com técnica, com lógica, respeitando a legislação, trazendo argumentos coerentes e tudo mais, ele tem o respeito do administrador judicial, né? Ele tem o respeito do juiz da recuperação judicial, ele tem o respeito do tribunal quando ele vai defender uma posição. Sempre que você chega no tribunal, o tribunal sabe exatamente com quem ele está conversando. Se você é um credor simplesmente kamikaze que quer sempre explodir tudo e vota contra todos os planos de recuperação judicial, né? Ou se você é um credor coerente que busca construir uma solução em consenso com os outros credores e com o devedor. Então, assim, a postura ela tem que ser de vigilância permanente, absolutamente crítica, de fiscalização, e quando a gente se depara, e lamentavelmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, a gente se depara com muita frequência com fraudes, o credor tem que ser sim a voz que denuncia a fraude, ele tem que ser sim quem promove a investigação privada, ele tem que ser sim quem luta para restabelecer a verdade nos autos, quem desvenda a estrutura patrimonial que foi utilizada pelo recuperando para proteger o seu patrimônio, para tentar aplicar um deságio gigante nos seus credores, né, sem renúncia, sem se desfazer de bens e continuar na atividade. Então é isso que se espera de um credor e mais do que isso, é essencialmente isso que se espera de um advogado de credor. Nós estamos ali para construir uma solução. Quando não é possível construir a solução porque o devedor não quer colaborar, que ele não quer dar a sua cota de sacrifício, aí sim a gente tem que se valer dos expedientes que a legislação nos garante para poder fazer isso. Isso é fundamental. A gente não pode ter receio de ser credor. A gente não pode ter receio de discordar durante uma assembleia judicial e brigar até o final para que as coisas corram, né, e sejam discutidas dentro de condições mínimas e respeitando o parâmetro legal. A jurisprudência, ela aceitou isso, ela aceitou aquilo. A jurisprudência é mutável. A jurisprudência é algo orgânico, ela muda diariamente. Se lá atrás ela cometeu algum equívoco, né, e garantiu algum direito para um recuperando que não tinha, que não fazia jus, é responsabilidade do credor continuar lutando diariamente para que consiga desfazer isso. O grande perigo que a gente tem hoje do ponto de vista da jurisprudência qual é? É que posturas permissivas da jurisprudência muitas vezes acabam se tornando lei. A jurisprudência é pacífica em tal sentido. De repente vem alguém, apresenta um projeto de lei. Uma pequena abertura. Né, deixa a abertura e aí aquilo que era um erro da jurisprudência passa a ser lei. Entendi. E a lei de recuperação judicial, isso é algo que precisa ser dito. A lei de recuperação judicial, ela é feita de princípios. E a banalização do princípio da preservação da empresa é um dos maiores equívocos que a gente tem convivido com a jurisprudência em relação ao direito falimentar e recuperacional nos últimos anos. Por quê? Porque os princípios eles têm que ser interpretados de maneira sistemática. Eles têm que andar de mãos dadas e eles têm que coexistir muito bem, de maneira harmoniosa entre eles. Se de um lado eu tenho a necessidade da preservação do emprego, da atividade econômica, da renda, da arrecadação tributária, do outro eu tenho, por exemplo, a função social da própria recuperação judicial e de todos os ativos. Se eu tenho um produtor que toca mal o seu negócio, que toca mal as suas fazendas, que é improdutivo, que não é eficiente e tudo mais, dentro deste princípio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses ativos e transferir para aquele que quer trabalhar, para aquele que sabe trabalhar de maneira organizada, que tem a capacidade de gerar mais emprego, mais renda, mais arrecadação tributária, de multiplicar essa riqueza e de maximizar a exploração do ativo, né? E como que o credor ele conseguiria, ou até mesmo ele consegue, doutor, se prevenir contratualmente e documentalmente
para que ele não entre ali numa RJ? Bom, primeiro com uma excelente análise de crédito. Uma excelente análise de crédito é o antídoto infalível para que você não caia numa RJ? Jamais. Jamais. Não existe receita de bolo aqui. Mas uma boa análise de crédito, né, é capaz de tirar o credor de uma fria ou não deixar com que o credor entre, né, numa concessão de crédito equivocada. Mas depois, a gente tem algo que é fundamental e que muitas vezes acaba ficando em segundo plano, que é a continuidade do acompanhamento. A análise de crédito ela se faz diariamente. Ela não se faz só no momento da concessão do crédito. Depois eu preciso seguir acompanhando o produtor. É importante que eu atualize as informações. A gente vive, quando a gente fala de crédito, uma guerra de informações. Dar crédito para alguém nada mais é do que confiar. Sim. Né? Atribuir um voto de confiança A longo prazo. E essa relação de confiança se constrói no dia a dia, como em qualquer relacionamento. Para isso, eu preciso manter a minha análise de crédito vigilante e atualizada. Muitas vezes com informações básicas, cuidados básicos, que qualquer movimentação ali tem que despertar e tem que chamar a atenção. Por exemplo, o empresário rural, o produtor rural, apresentando e entrando com seguidas ações de sustação de protesto. Né? Isso é um indício, já é um alarme, um sinal que toca para que o credor, para que o credor fique atento e tudo mais. Agora, se eu não acompanho a movimentação, a distribuição de processos envolvendo o produtor rural ajuizando ação revisional contra banco. Por exemplo, ele não pediu recuperação judicial, mas ele está lá ajuizando ação revisional contra banco. É um indício claro de que a gente tem problemas à frente e tudo mais. E tem que haver um esforço de todos os envolvidos, seja o tomador, seja aquele que concede o crédito e tudo mais, para que a gente encontre uma solução. Quando existe uma crise legítima, real e, acima de tudo, uma boa fé e uma boa vontade de resolver o problema, todo mundo está disposto a reestruturar. O processo de recuperação judicial ele não é caríssimo só para o devedor, ele é caríssimo também para o credor. Então está todo mundo ali pronto para negociar e para encontrar um equilíbrio de forças. Agora, cada um, e isso é fundamental, Tony, dentro do processo de recuperação judicial, cada um precisa assumir a sua parcela de responsabilidade. O credor, quando erra na concessão de crédito, ele se sujeita a um deságio. O credor, quando erra na análise ou na formalização de uma garantia, ele se sujeita ao default, ele se sujeita a não ter uma garantia para executar. E o grande problema do produtor rural hoje é governança. O produtor rural hoje, quando erra na sua governança, ele tem que assumir a parcela de responsabilidade dele. Chega de tentar transferir ao credor as falhas de governança cometidas pelo produtor. Ele, quando planta mais do que ele tem capacidade, ele, quando arrenda mais terra naquela busca louca, incessante de chegar a não sei quantos mil hectares e tudo mais, ele, quando sangra o caixa e tira dinheiro do fluxo para comprar outra fazenda, para comprar a propriedade do vizinho e tudo mais, está faltando governança ali, está faltando gestão. E nesse tipo de ocasião ele tem que assumir a parcela de responsabilidade dele, assim como os credores assumem diariamente as suas. E falando sobre governança, falando sobre essa gestão, o senhor acredita que o papel de uma auditoria interna ainda é muito subestimado dentro do setor? Olha, nós temos hoje grandes produtores auditados por Big Four, né? Porque tem um programa de sucessão, estão muitíssimo bem estruturados, preparados, conhecem o mercado interno e externo, né? Tem capacidade de se proteger ou de tentar ler antecipadamente determinados movimentos de mercado, inclusive especialmente em relação à eventual variação de preço nas commodities, tá certo? Então, isso já é uma realidade do agro. Agora, o problema é que para você ser auditado, você precisa ser sério, né? Organizado, tem a governança, tem que né? querer, tem que ter governança, tem que abrir os números, tem que estar disposto, né, a ter uma contabilidade real, bem preparada e tudo mais para que você consiga fazer isso. Então, assim, só ganha o produtor que se organiza, só ganha o produtor que tem governança. Quem perde? Cada vez mais a gente vai acompanhar no Brasil um processo de consolidação. Os bons produtores, aqueles que são eficientes, que conseguem maximizar a exploração do seu ativo, né? Esses vão consolidar. Os desorganizados, né? Não porque eles são pequenos ou porque eles são médios, está cheio de gente grande aí absolutamente desorganizado. O agronegócio cada vez mais vai ser uma atividade para profissionais. Doutor, sei que a gente aqui não é mãe de Ná e nem nada, mas previsões safra 25-26, 26-26, falando de safra e safrinha, são otimistas para a redução das ações de recuperação judicial
ou o senhor ainda entende que teremos um volume grande? Segundo os dados oficiais, o Brasil deve colher uma safra 17% maior de grãos do que a última que foi colhida. Já é um indício. A gente não tem grandes expectativas em relação a alterações significativas no curto prazo quanto ao preço das commodities. Então, nós não temos nenhum cenário de um fator externo imprevisível que venha a chegar. Será que eleições não poderiam alterar, doutor? Com o tarifaço do Trump, o Brasil ainda se beneficiou em grande medida, já que outros mercados, né, habituais e importantes dos Estados Unidos acabaram sendo direcionados e tudo mais. E afetando. Então, assim, de novo, nós não temos nenhum fator externo, a gente não tem nenhum fator exógeno, né, que indique que a gente vai ter algum problema na próxima safra envolvendo o agro, falando de safra, falando de safrinha. Portanto, não deveria, em condições normais de temperatura e pressão, ter um aumento ainda maior do número de recuperações judiciais. Agora, quem é o grande responsável pelo aumento do número de recuperações judiciais não é o clima, Sim. Não são as commodities agrícolas, não é o câmbio, não é a economia, não é a política externa. O grande responsável pelo número de recuperações judiciais é o Poder Judiciário brasileiro, que é absolutamente permissivo com o produtor rural. Então, enquanto não houver um endurecimento por parte do judiciário, a gente vai continuar acompanhando um aumento desmedido do número de recuperações judiciais. E veja, Tony, os dados oficiais mostram que em determinados estados do país nós tivemos um número infinitamente maior de recuperações judiciais envolvendo o produtor rural do que o restante todo do Brasil e absolutamente desproporcional a margem de contribuição desse mesmo estado no PIB do agronegócio. É preciso dizer mais alguma coisa? De que nós temos problemas localizados, regionais e que dependem de um judiciário atento e de um judiciário que dê um basta aos abusos? Os credores não aguentam mais abuso. E o que a gente pode, doutor, fazer para sair desse momento de instabilidade judicial? Trabalho de educação e convencimento. A gente cada vez mais precisa dialogar com o judiciário. Nós temos juízes, desembargadores e ministros absolutamente preparados. Uma grande parcela deles que conhece o agro, inclusive com profundidade. E que a gente precisa conscientizar e dialogar. Por isso da importância, né, de eventos onde a gente está sempre debatendo ao lado de membros do judiciário, mostrando, na verdade, onde estão os abusos, de que forma eles ocorrem. Agora, quem tem a capacidade óbvia de decidir, mas, acima de tudo, de influenciar no número de recuperações judiciais, não tenho a menor dúvida que é o judiciário. Perfeito. Doutor, eu falo assim que é difícil a gente tocar nesse vespeiro, falar de recuperação judicial no momento no qual a gente está e o qual o crédito está se tornando cada vez mais caro. Né? Há dados de que assim, o acesso ao crédito, no caso, se a gente for depender de governo federal, o produtor ele já não tem mais tanto acesso. No tanto que o mercado de capitais aí, ele vem, no caso, numa potência muito gigantesca que já vem tomando uma parte tão grande dentro do setor. Essa instabilidade, ela querendo ou não, ela deixa o crédito mais caro. Isso é lógico, é evidente. É evidente, isso não é opinião, isso é estatística. O número de recuperações judiciais, óbvio que impacta no crédito, né? As condições de cada plano de recuperação judicial que é aprovado no agro impactam no crédito, seja na vontade de conceder o crédito, seja no volume e seja no spread, no custo. Mas então a gente pode meio que declarar, doutor, é claro que há exceções, mas em sua maioria, que boa parte dessas recuperações judiciais, elas já são praticamente uma falência? Deveriam ser. E aí a gente chegou numa parte importantíssima da nossa conversa, Tony, que é o receio do judiciário em relação à decretação de falência. A decretação da falência, ela não tem que ser vista como um bicho de sete cabeças. A decretação da falência de um produtor rural é algo absolutamente normal e a solução que está prevista na própria legislação. Aquele que pede recuperação judicial não consegue aprovar o seu plano ou descumpre o seu plano, ele tem que sofrer as consequências legais. A consequência legal qual é? A falência. E eu te digo mais,
Ah, mas é um absurdo, é uma judiação, ele vai sair da atividade, ou nós vamos deixar de produzir alimento, nós vamos deixar de produzir renda e tudo mais. Não, isso em absoluto, isso é uma falácia, né? Não existe hipótese de vazio ambiental, de um produtor ter a sua falência decretada e as suas terras ficarem paradas durante o período de processamento da falência. Primeiro porque a própria legislação ela traz possibilidades, uma delas a continuidade das atividades do falido. Segundo, se a gente está falando de áreas produtivas, certamente elas vão ser arrendadas com absoluta facilidade. O que não falta é um vizinho querendo entrar na fazenda para poder produzir e tocar ali. Então, assim, é preciso desmistificar a questão da falência. A questão da falência ela tem que ser vista dentro do sistema todo da lei de recuperação judicial. É o que eu dizia aqui agora há pouco. Existe o princípio da preservação da empresa, mas também existe o princípio da função social da propriedade e da própria lei de recuperação judicial. Esses princípios têm que ser interpretados de maneira harmônica e sistemática. E tirar da atividade um mau produtor, um produtor ineficiente e direcionar os seus ativos para aqueles que querem trabalhar, que sabem trabalhar e estão dispostos a fazer, é uma consequência absolutamente lógica e a gente já começa a acompanhar um movimento nesse sentido. Nós já temos a decretação das primeiras falências de produtor rural. Foi uma luta muito grande conseguir a primeira decretação, né? Já é uma realidade. E o judiciário cada vez mais vai se conscientizar. Por quê? Porque, de novo, nós temos integrantes no judiciário absolutamente preparados, inclusive para fazer uma análise crítica da situação que chegou à recuperação judicial no agro. E entender que a recuperação judicial naqueles momentos é fundamental. Porque, do contrário, vai acabar acontecendo, Tony, algo que a gente vê hoje na prática, que são as sucessivas recuperações judiciais, a RJ da RJ, são planos de recuperação judicial colocados um sobre o outro. Então, quando vai chegar a hora de começar a pagar, ele vai lá e apresenta um modificativo. Perfeito. E para concluir, Tony, algo que é fundamental. A pressa e a urgência dos produtores em terem a sua recuperação judicial encerrada. Por que hoje existe essa pressa de encerrar a recuperação judicial? Ele entra em recuperação judicial, votou o plano, homologou, ele já está ali correndo para sair e tudo mais. Porque a gente tem os 2 anos do biênio de supervisão. Exato. O período de supervisão. E ali eles já estão contando os dias e correndo para sair e tudo mais. Por quê? Porque a jurisprudência, lamentavelmente, esse foi um outro grande equívoco da jurisprudência. Ela permitiu lá atrás e autorizou que o biênio fosse contado não quando terminado o período de carência dos planos. Eu tenho quase nada para fiscalizar. Se eu aprovo um plano de recuperação judicial com carência de 2 anos e o período de fiscalização, o biênio, também é de 2 anos, quer dizer, quando ele ia começar a pagar, que aí eu ia começar a fiscalização efetiva em relação aos pagamentos, ele vai lá, pede o encerramento da RJ, diz que a RJ está cumprida. E por quê? Por que os produtores estão fazendo isso? Porque já sabe que se descumprirem, não vai ter decretação da falência. O credor vai ter que entrar com uma ação nova, individual, para discutir tudo aquilo do zero, com todas as dificuldades que a gente sabe, né? Seja de conduzir uma execução, seja de tocar uma falência. E aqui, os advogados de credor também têm um compromisso. Eles têm que renovar diariamente um compromisso, né? Recuperação de crédito se faz com energia, recuperação de crédito se faz com um bico no balcão, com criatividade e numa busca implacável pela recuperação do crédito. É isso que se espera. O credor espera um processo com o menor tempo possível. Claro. O judiciário é lento, o judiciário é moroso. É verdade, muitas vezes é. Mas o judiciário, quando provocado, quando a gente está lá empurrando, a gente está fazendo o processo andar, os resultados eles podem ser colhidos num intervalo de tempo muito mais curto do que a gente escuta falar por aí ou que se mistificou dizer, o processo demora mesmo e tudo mais. Não. Aí é obrigação dos advogados de credor fazer com que os processos andem e com que as garantias, se eu tenho garantia, se eu não tenho garantia, mas com que a execução ela seja célere, porque a execução se faz em favor do credor. Tem algum case, doutor, que o senhor, claro, não pode dizer que o nome do santo, né? Mas que tendo essa energia, cutucando ali, sendo incisivo nessa decisão, o senhor conseguiu ali reduzir? Há diversos casos. Eu, como você diz, não vou me referir a nenhum caso em particular, mas há diversos casos. Há casos de execuções resolvidas em 6 meses. Né? Qual que é a lógica do processo de execução? Citação, não paga, penhora bens, avalia e leva para leilão. Né? É absolutamente possível fazer isso, principalmente num cenário onde não são deferidas liminares
sem pé nem cabeça em favor de devedor, onde você vai cumprir uma carta precatória com agilidade, você pega aquela carta precatória, entre aspas, né? Hoje o processo é digital, não dá para fazer isso. Quando era físico, a gente já fez muito isso. Bota a precatória embaixo do braço, distribui, vai lá, cumpre, volta com ela cumprida e tudo mais. Agora, se a gente fica naquela prática que, infelizmente, a gente acaba vendo em muitos processos de tudo pede mais prazo, pede suspensão por 30 dias, pede não sei o que para pesquisar endereço, pede suspensão por 15 dias para fazer novas buscas, pesquisas e tudo mais. O credor, ele tem que ter um trabalho de inteligência, né? Começar o processo não tem complexidade nenhuma, Tony, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe como ajuizar uma execução. Todo mundo sabe como fazer isso. A grande questão é que quando você ajuiza uma execução, você precisa ter um mapa muito claro de aonde o devedor vai ser citado, onde os outros credores estão conseguindo citado, qual é o endereço atual onde ele reside, onde ele trabalha, onde ele pode ser encontrado, né? Então a gente não entra com a ação depois para ver para que lado que a gente vai, o que a gente vai fazer. Não, a gente quando entra a gente já sabe exatamente o que a gente vai fazer cada etapa do processo. É por isso que é possível sim fazer com que os processos durem menos tempo. E aí a gente tem uma questão dos próprios escritórios de advocacia, que hoje são todos organizados também de maneira empresarial. Perfeito. Faz todo sentido para o escritório abreviar o tempo de duração de um processo. Claro. É evidente, eu posso carregar um processo de 10 anos para receber o mesmo ou até menos. Alguns contratos, né, têm honorários regressivos e tudo mais, ou eu posso conseguir resolver em 6 meses. O que não dá é para ficar sentado em cima de uma carteira de crédito esperando uma solução ou que o devedor venha bater na sua porta para dizer que quer te pagar. Perfeito, doutor. Pessoal, o homem ele veio com muito conteúdo. Doutor, a gente está chegando ao fim desse episódio de Podcred e assim, está sendo uma aula. Tem algum aspecto de recuperação judicial, de fraude, que a gente não abordou aqui e que o senhor gostaria de levar a nossa audiência, de dizer dessa importância, de talvez de alguma mitigação de risco, de algo que o senhor gostaria de trazer realmente aqui como prevenção educacional ou tudo mais? O aspecto que eu destaco, Tony, é a criatividade. O credor, para sobreviver nesse mar que a gente está navegando, ele tem que ser absolutamente criativo. Se ele é criativo e ele tem energia, né, na grande maioria dos casos ele vai conseguir recuperar o crédito dele, né? E agilidade, porque quem chega primeiro realmente consegue beber água limpa. Bom, doutor. E, doutor, para a gente poder finalizar também esse episódio aqui, a gente tem mais duas coisas. A primeira a gente tem um quadro que é o Dá Crédito para Quem? E nesse Dá Crédito para Quem, doutor, a gente sabe que a construção de toda a nossa carreira profissional, muitas pessoas ficam nos bastidores, nos apoiam, nos incentivam, colegas de trabalho, professores, e que são importantes diante de toda a nossa carreira. Nesse momento agora, podendo dar crédito a alguém, doutor, quem seriam? No caso, às vezes uma pessoa, seria muito injusto da minha parte fazer isso, mas 3 pessoas às quais o senhor gostaria de dar crédito nesse momento. Dar crédito primeiro para quem merece, né? Para quem passar pela análise de crédito, para quem for testado. O homem, né, não dá mole. Verificado e tudo mais, mas dando o crédito no outro sentido de crédito, sem a menor sombra de dúvidas, para todo o nosso time, né? Nossa equipe no escritório que trabalha incansavelmente para conseguir entregar o melhor, são eles, né, os maiores merecedores de todo o crédito. Maravilha, doutor. E para a gente poder encerrar esse episódio, a frase de Fernando Tardioli, aquela frase que vai ecoar na eternidade, que o senhor poderia dizer ao nosso público sobre a recuperação judicial. Vamos para cima que vai dar certo. Nós estamos aqui para recuperar crédito. Esse é o nosso trabalho. A gente não veio para fingir que está tentando recuperar crédito. Nós estamos aqui para entregar resultado concreto. É isso que meu time escuta o tempo todo. Não tem, não dá, não posso, não consigo, está difícil. A gente não sabe o significado da palavra não. Menino que no roda não vende picolé, né? É isso. É isso aí. Isso. Doutor, gostou? Foi muito bom, foi excelente. Né? Agradeço pela oportunidade, né? E que a gente possa repetir mais vezes a dose. Sou eu quem agradeço, em nome da nossa CEO, Maíra Delfino também, em nome de todo o Conacred. Agradeço pela participação, pela parceria, né? Tardioli Lima aí sempre nos apoiando em nossas iniciativas e temos certeza que vamos colher ainda muitos frutos em 2026 e ainda nos outros anos que estão por vir. Seja no caso com essa oscilação jurídica ou não, mas que sabemos que temos Tardioli Lima trabalhando a favor para que todo o ponto positivo, né, e essa instabilidade jurídica ela deixe de existir e que a gente seja cada vez mais efetivo de maneira positiva para o setor. É isso mesmo. Obrigado, doutor. Muito obrigado a você também que nos acompanhou pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo YouTube, né? Muito obrigado, já sabe, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ative o sininho, faça com que esse episódio ele chegue a ainda mais pessoas. Muito obrigado. Um beijo, um abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.